que o Senhor possa estar nos atraindo para um compromisso sério, um compromisso onde podemos estar experimentando uma transformação diária e constante, porque esse é o propósito. Eu gostaria de orar com vocês novamente. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por este momento, aonde nós adoramos o teu nome, aonde nós nos rendemos diante da tua grandeza, da tua soberania, da tua santidade, do teu poder, de tudo aquilo que tu és, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, isso nos leva a termos a certeza que a tua presença está neste lugar, porque a tua palavra diz que tu habitas em meio aos louvores. Nós acabamos de louvar o teu nome, Senhor. Ó Deus, neste momento onde teremos a tua palavra, Senhor, compartilhada, Senhor, que o teu Espírito possa estar encontrando liberdade no nosso coração, onde possamos experimentar esta mudança verdadeira, essa mudança real no nosso ser, no nosso interior, porque somente a tua palavra tem esse poder para transformar as nossas vidas, Senhor. Nós sejamos renovados na nossa mente, Senhor, nesta noite, através da tua palavra. Ó Deus, assim nós cremos e te louvamos desde agora por tudo aquilo que nós temos recebido, por aquilo que nós estamos recebendo e por aquilo que nós haveremos de receber. E é nesta segurança que nós entregamos, declaramos a nossa dependência, a liberdade ao teu Espírito para que ele possa fazer a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Temos o prazer de estar conosco nessa noite, aquele casal simpático, amigos da Dinar, e do Carlos e do Caio. Por gentileza, como é o nome de vocês? Márcio e? Regina. Como nós dizemos a eles? Que Deus vos abençoe. É um prazer tê-los com a gente aqui. Fique à vontade, tá bom? Eu estava pensando nesta manhã, e dentro de tudo aquilo que nós já temos experimentado, aquilo que nós temos aprendido em relação ao que vem a ser a vontade de Deus, uma pergunta, ela ficou muito forte para mim mesmo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, não precisa abrir, mas ali diz o escritor de Hebreus da seguinte forma: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que nós creiamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E sendo assim, Ele há de nos abençoar com os seus galardões. Assim, nos diz o escritor de Hebreus, falando justamente a respeito da única forma, a única maneira que nós podemos atrair a Deus, que é justamente através da nossa fé, né? Fé esta onde nós cremos que Ele é real, aonde nós desenvolvemos um relacionamento com Ele diário, aonde Ele não é aquele soberano, difícil de ser tocado, difícil de ser alcançado, né? Aonde nós não podemos falar com Ele, aonde Ele não pode nos ouvir. E é interessante que tudo isso, a palavra de Deus, ela vai nos mostrando o que é realmente, aquilo que é correto, aquilo que realmente vem a ser a fé, esta condição que Deus espera encontrar no nosso coração, para que realmente possamos viver um relacionamento com Ele. E eu perguntando, dizendo: Deus, mas realmente o que vem a ser esta fé que tanto é necessário? Porque se nós encontrarmos, né, e fizermos essa pergunta para todo mundo, se você tem fé, ou se nós ouvirmos eles conversando, nós haveremos de ouvir: eu tenho fé, não é? Ou a pessoa vai responder: não, eu tenho fé. E tem algumas pessoas até que dizem: eu tenho uma grande fé, a minha fé é enorme, né? E eu fiquei pensando dentro dessas respostas, dessas expressões, o que realmente, né, é necessário que nós entendamos para que nós possamos praticar uma verdadeira fé. Aquela que realmente nós possamos tocar o coração de Deus, aonde nós possamos realmente ser atraídos por Deus, aonde
estejamos cada vez mais em uma dimensão espiritual mais profunda, em uma intimidade maior com Deus. Não simplesmente dizer que nós temos fé, mas vivemos realmente essa fé. Porque Tiago, ele escrevendo na sua carta, o meio-irmão de Jesus, ele fala que os demônios, eles dizem também que creem. E Tiago fala, e eles tremem e respeitam mais do que muitos seres humanos que dizem que crê na existência de Deus. Então, dentro dessas questões, eu pude absorver algumas coisas para poder compartilhar com vocês nessa noite. O que vem a ser o verdadeiro testemunho da fé. Né? E dentro daquilo que nós conhecemos, que está na palavra de Deus, nós temos como exemplo maior, o que se tornou conhecido como sendo o pai da fé, né? Então eu fui até ele, fui observar a vida do tão comentado Abraão. E algumas coisas eu pude ver aqui, coisas que aconteceram na vida de Abraão, onde eu pude ver que tudo isso faz parte de um ensino que realmente vem a ser uma fé verdadeira, uma fé correta, uma fé que agrada realmente ao Senhor. Não uma fé vazia, onde se resume em palavras, mas uma fé que atua, uma fé que realmente ela é vivida. Ela nos impulsiona cada vez mais para frente e para o alto, cada vez mais tendo a confiança no Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos. Mas em todo o tempo, cada vez mais gratos ao Senhor, cada vez mais ligados a Deus, cada vez mais desfrutando de uma liberdade para falar com esse Deus. Então, no capítulo 22 de Gênesis, aqui começa a história de algo que Abraão fez, aonde ele veio a entrar na história como sendo um homem de grande fé. Um homem que exercitou uma fé que agradou ao Senhor, e a qual nós devemos também praticar, imitando. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1, aqui diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Uma observação, quando aqui fala que Deus tentou Abraão, aqui não é no sentido que nós entendemos de tentação, mas a ideia aqui é de provação, né? É de um teste, é de algo que Deus estava fazendo para testar Abraão, né? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e Isaque, seu filho, e fendeu lenha e cortou lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que onde Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, aqui com letra maiúscula, trazendo a ideia de ser Jesus, lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou,
e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos justamente palavras para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Para que nós possamos realmente, ao conhecer o que é verdadeiro, o que é correto, o que vem a ser a verdadeira fé, possamos aplicar nas nossas vidas. E uma coisa interessante, porque a fé, ela reflete algumas coisas. Esta fé que agrada ao Senhor, ela mostra que aquele que a pratica, ele tem, de uma certa forma, a liberdade e a disposição para obedecer. Então, se eu disser que eu tenho fé, mas eu não presto ao Senhor uma obediência íntegra, verdadeira e sincera, então a minha fé, ela não vai tocar o coração do Senhor. Ela realmente não vai agradar a Deus. Esta é a verdade. Por que eu digo isso? Porque a verdadeira fé é essa que Abraão aqui experimentou e vivia por ela. Simplesmente nos mostra que quando o Senhor apareceu a ele, ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Pega o teu único filho, a quem eu considero como sendo o filho da promessa que eu te dei, que é Isaque, né? Toma o seu bem maior e vá para um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar o seu filho. Agora, uma coisa interessante que nós aprendemos aqui é justamente sobre essa obediência, aonde ela é colocada diante de Deus, sem que haja questionamentos. Simplesmente por sabermos que é Deus que está nos pedindo, que é Deus que está esperando que nós façamos, simplesmente nós nos colocamos em obediência. Nós não questionamos, nós não colocamos diante dele: mas por que, Senhor? Mas simplesmente nós colocamos: Senhor, para quê? No sentido, para que nós tenhamos o próximo direcionamento, a próxima ordem que ele deseja nos passar. Então quer dizer, a verdadeira fé, aquela que é a correta, é aquela que é apresentada diante de Deus, onde o homem e a mulher se coloquem totalmente à disposição para obedecer a Deus. Simplesmente o seu prazer é fazer a vontade de Deus. Aonde Deus tem a total liberdade de fazer como lhe apraz, de fazer como lhe, sabe, aquilo que está no coração de Deus. Então essa fé que agrada ao Senhor é aquela que, quando ela é apresentada diante de Deus em total obediência, em total disposição. É interessante porque Abraão, ele nos mostra que simplesmente ele ouviu. E olha, vamos entender uma coisa. Abraão, ele teve esse filho Isaque já na sua velhice. Já onde, vocês conhecem a história de Abraão, já não havia mais a possibilidade natural para que esse filho viesse a nascer, mas Deus prometeu, e como ele prometeu, ele veio e concedeu esse filho. Esse filho se tornou a razão, esse filho se tornou o principal motivo, ele se tornou simplesmente vamos dizer, o que movia esse lar. E foi justamente o que Deus pediu. Deus, ele pediu simplesmente o melhor. Deus simplesmente pediu a Abraão aquilo que ele mais amava, no sentido terreno, no sentido secular. Simplesmente o seu filho querido, o seu único filho. Aquele que realmente veio para ser o cumprimento da promessa de Deus. Então vocês estão percebendo que a fé que agrada ao Senhor é uma fé que é colocada diante de Deus, aonde nós nos colocamos em total obediência, aonde temos a disposição de entregarmos o nosso melhor. A fé que agrada ao Senhor tem que nos levar a entregar o nosso melhor para Deus. Essa fé que agrada ao Senhor significa que Deus não se conforma com o resto. Deus, ele não quer o nosso resto, gente, o resto do tempo, a sobra. Não, mas essa obediência, onde nós colocamos diante dele o nosso melhor. Vocês estão compreendendo? A fé que agrada ao Senhor é quando ele encontra essa disposição
de entregar um melhor para Deus, simplesmente ter o prazer de obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Essa obediência, onde Ele nos mostra através de atitudes, essa obediência onde Ele nos mostra que simplesmente o que o movia era obedecer. Deus disse a ele: olha, Abraão, toma o teu único filho, o teu bem maior, aquele que eu te dei, vai até a terra de Moriá, e lá eu vou te mostrar o lugar onde você vai oferecer o teu filho para mim. O que me chama a atenção aqui, no versículo 4 fala que ele levantou já, né, depois do 2, do terceiro, depois que ele levantou cedo, depois que ele preparou o jumento, que ele cortou a lenha. Olha que coisa interessante, gente. Ele levantou de madrugada, ele cortou a lenha, ele preparou o jumento, né? Ele convocou os seus empregados. Essa disposição, a obediência, tem que ser colocada diante de Deus, onde haja total disposição. Não adianta nós cantarmos e dizer: Senhor, atrai meu coração, Senhor, eu quero ser santo, Senhor, mas se realmente nós não tivermos essa disposição, aonde o Senhor tem a total liberdade de encontrar em nós, através das nossas atitudes, uma obediência completa, uma disposição. Abraão levantou cedo, Abraão preparou tudo aquilo que era necessário, sem questionar, gente. É isso que eu fico pensando: poxa, como que nós queremos tocar o coração de Deus? Como que nós queremos realmente servir a Deus, entrar numa intimidade com Deus, se nós não temos tido disposição? Se nós não colocarmos diante de Deus essa disposição para simplesmente seguir a Ele, simplesmente trabalhar para Ele, simplesmente viver para Ele. Se eu vivo de uma forma onde eu estou simplesmente correndo atrás dos meus sonhos, atrás dos meus projetos, aonde Deus ele se torna secundário, aonde Deus simplesmente ele vem a ser uma outra opção, aonde ele se torna para mim, mesmo declarando que ele seja o meu Deus, eu só deixo para o buscar quando eu estou em dificuldades, em problemas. Essa obediência que mostra a verdadeira fé é aquela que realmente é colocada diante de Deus. Fala: Deus, eu estou à tua disposição, Deus. Eu quero fazer tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aonde mesmo que os homens não reconheçam, que os homens não observam o que nós estamos fazendo, dentro de nós existe um prazer de estarmos fazendo para Deus. Vocês estão compreendendo? Aonde o nosso melhor é entregue para Deus. Vamos trazer para uma realidade do nosso dia a dia. Eu os convido para almoçar na minha casa. E vocês sabem que eu gosto de lasanha. Eu gosto de churrasco. Aí nesse convite você se alegra. Como vai? Eu vou. Mas chegando lá em casa, eu falo: entra, Lani. E qual é a surpresa? Em cima da mesa só tem resto. Só tem ponta de osso. Só tem como se fala? A borra em Minas fala borra, né? Do caldo que grudou na tigela, sei lá, no negócio lá. Você vai falar: oba! Muitas vezes nós dizemos que nós amamos a Deus. Muitas vezes nós dizemos que nós cremos. E quando o Senhor vem para atuar, o que Ele encontra, aquilo que nós deixamos à disposição dEle, são restos, são sobras. Se o Lani não ficou contente, se nós não ficamos contentes com uma situação como esta, imagine Deus. E nós queremos que Ele se agrade com aquilo que nós estamos entregando para Ele. O fio da rabiola. Irmãos, eu quero que vocês pensem, reflitam, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa vida cristã seja verdadeira, seja correta, aonde nós possamos, dizer: eu conheço ao Senhor, eu sirvo esse Deus.
aonde Deus tem liberdade de ser visto através de mim. Essa obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedece. Ele foi para um lugar que havia, ou que haveria de receber a confirmação da sua herança. E ele simplesmente saiu, simplesmente ele foi, simplesmente ele obedeceu. Uma fé que é revelada através de atitudes, disposição de obedecer, prazer de obedecer ao Senhor. Outra coisa interessante que eu vejo também na vida de Abraão, em Gênesis 17, na primeira, ou na parte C do primeiro versículo de Gênesis 17, Deus ele fala algo tremendo para Abraão. Depois que ele deu a promessa, que ele fez a promessa a Abraão, no finalzinho aqui na parte C do primeiro versículo, ele diz assim para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença ou na minha presença e ser perfeito. A fé que agrada ao Senhor é uma fé onde nós vivemos uma vida movida pela honestidade e pela justiça de Deus. A fé correta, ela é demonstrada através de um estilo de vida onde o nosso prazer é imitar a Cristo, aonde temos um coração honesto, aonde estamos procurando a cada dia purificar este coração, aonde estamos cada dia procurando ter as nossas mãos limpas. Eu não posso dizer que eu creio, que eu tenho fé em Deus, se a minha vida não condiz com a verdade, se ela não é compatível com a verdade. Eu não posso dizer que eu tenho fé no Senhor Jesus, mas se eu vivo uma vida de mentira, se lá fora eu minto, se lá fora eu engano, se lá fora eu trapaceio, como eu posso dizer que eu vivo uma fé? Como eu posso entender que essa fé é verdadeira? Quando Deus disse para Abraão: olha, eu tenho uma promessa e eu te faço essa promessa e eu sou fiel para cumpri-la. Mas é importante que você ande na minha presença, ande, caminhe, esteja, continue. É uma ação contínua. Ande na minha presença. Desenvolva uma vida honesta, uma vida pura, uma vida onde realmente o seu prazer é agradar ao Senhor. Aonde por mais que você tenha perdas, por mais que você seja visto como sendo bobo, como sendo baca, por mais que você, seja esse crente aí, olha, é bobão, não importa. Se você está sendo honesto, se você está sendo transparente, se você está agindo em cima da justiça, essa é a prática da verdadeira fé. Estão compreendendo, irmãos? Abraão, a sua vida revelou um estilo de vida, de atitudes, aonde Deus simplesmente se sentiu à vontade de prová-lo. Deus só prova aqueles que realmente demonstram diante dele que crê na sua palavra. Essa é a verdade. Outra coisa interessante também que eu vejo na vida daquele que pratica a fé correta é que ele conhece a voz de Deus. Como eu posso dizer que eu tenho essa fé se eu não conheço a voz de Deus? Como eu posso dizer que eu sou um crente em Jesus se eu não reconheço a voz de Deus? Em João 10, Jesus ele se apresenta como sendo o bom pastor. E ele fala: eu sou o bom pastor. E ele diz: olha, eu tenho as minhas ovelhas. E ele fala: olha, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem.
Porque elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, porque elas reconhecem a minha voz quando eu falo. Vocês estão compreendendo? Olha aqui, no versículo aqui, primeiro, do capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois dessas coisas que Deus que Deus veio e falou a Abraão. Ele reconheceu a voz de Deus. Ele reconheceu a voz de Deus, simplesmente ele percebeu, é Deus que fala comigo. E qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, nós temos que entender, a fé verdadeira está baseada no conhecimento da voz do pastor. Eu ouço Deus falar. Como Deus fala? Fala ao meu coração, fala no meu interior, Ele fala aqui dentro. E como que eu falo com Deus? Através das minhas atitudes, através da minha obediência, da minha disposição. Nisto vai sendo criado, formado um relacionamento. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos, reconhecer. Muitas são as vozes que o mundo, colocam diante de nós, mas uma voz só é necessária, é a voz de Deus. A ovelha, a ovelha mesmo, ela não enxerga bem, vocês sabem da história, por isso que é necessário que ela tenha um pastor para guiá-la. A ovelha não enxerga bem, ela é nécia, ela não consegue discernir, não enxerga muita coisa, mas uma coisa ela faz bem, que é ouvir. A ovelha não reconhece o seu pastor por aquilo que ela vê, mas é pela voz que ela ouve. É por isso que Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e elas conhecem a minha voz. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Nós precisamos ter essa proximidade com a voz de Deus. Interessante que um filho reconhece a voz da mãe, a voz do pai. Por quê? Por causa do convívio. Por causa do relacionamento desenvolvido dentro de casa, desde pequeno. E é interessante que a voz de um pai traz segurança para o filho quando ouve. A voz do pai traz direcionamento. O filho pode estar perdido no meio da multidão, mas se o pai grita o nome dele lá embaixo, esse é meu pai. E isso já desperta nele, um refrigério, uma segurança. E ele sabe. E o pai vai dizer, estou aqui, filho, estou aqui. É justamente isso que nós precisamos entender. A fé verdadeira quer nos trazer, quer nos levar a ver um relacionamento onde teremos segurança, por conhecermos a voz de Deus. Em meio a essa multidão, em meio a esse monte de coisas, o que realmente vai nos levar, vai diferenciar-nos, é justamente porque nós conhecemos a voz de Deus. Abraão conhecia a voz de Deus, Deus falava ao seu coração, e ele também falava com Deus através das suas atitudes. Em Tiago 2, 23, Tiago fala o seguinte, creu Abraão, e isso foi lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia! Deus, Ele quer gerar, entre nós uma amizade, aonde Ele vem a ser o nosso melhor amigo, aonde venhamos viver com Ele como um Nakayoshi mesmo, aquela amizade firme, aquela amizade segura, aquela amizade profunda, aquela amizade de confiança. Agora é necessário que eu reconheça a sua voz, é necessário que eu desenvolva, um relacionamento com Ele aonde eu possa me encontrar seguro. Porque isto é uma demonstração da fé que agrada ao Senhor. Ele procurava se relacionar com Deus, ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele conhecia a voz de Deus, ele discernia. Aleluia. O Salmo 25. Versículo 14. O salmista nos deixa essas palavras.
O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus está reservado para aquele que o teme, para aquele que o conhece, para aquele que conhece a sua voz. Porque se assim o Senhor pode falar com ele, o Senhor pode revelar a ele. Ele quer que através desse conhecimento nós venhamos a viver essa intimidade. É interessante que quando Jesus ele encontra a mulher samaritana lá em João 4, onde ela questiona a respeito do lugar aonde a verdadeira adoração era apresentada, se era em Jerusalém ou se era em Samaria. E Jesus fala, olha, não é lá nem aqui. Não é o lugar, mas é a condição do coração que se apresenta diante de Deus. Porque o Pai, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito, ou que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que o conhece. Aquele que realmente conhece a quem está adorando. E Abraão, ele nos mostra que ele conhecia o Senhor, ele conhecia a voz. E outra coisa interessante também que podemos encontrar aqui na vida de Abraão foi essa disposição para se entregar, para fazer que a sua oferta fosse tudo aquilo que ele tinha. Ele já tinha entregue a sua vida. Ele já tinha entregue tudo aquilo que ele tinha, ele reconhecia que viera das mãos de Deus e que pertencia a Deus, e que ele era simplesmente um administrador do Senhor. E ao entregar o seu filho, ele mostrou que realmente ele confiava ao ponto de entregar o melhor. A fé verdadeira, irmãos, ela nos leva a esse entendimento. Nada nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. De repente alguns poderiam pensar, mas se eu não tiver disposição para levantar de manhã, se eu não tiver a disposição de enfrentar o batente, se eu não suar na fábrica, o Senhor não vai fazer que o dinheiro apareça na minha frente. Ele pode até fazer, mas isso não é uma regra. Ele quer que nós entendamos uma coisa. Ele nos deu o melhor, que foi a saúde. Para que nós pudéssemos ter essa disposição. Então nós entendemos que tudo aquilo que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus. Então a verdadeira fé nos leva a viver dessa forma, onde nós nos desprendemos, aonde, quando nós vemos que é o Senhor que nos convoca, não há nada que nos impede ou nos impeça de estarmos nos ofertando, ou ofertando tudo aquilo que nós temos. Porque está baseado nesse entendimento, tudo pertence ao Senhor. A verdadeira fé, ela nos liberta, sabe, da ganância, ela nos liberta da avareza, não. Da avareza. Ela nos liberta, sabe. O pastor Inácio, ele brinca que tem alguns crentes que não, sabe, se eles entrarem numa piscina levando um sorrisal na mão, eles saem no outro lado com a mão sequinha. E com o sorrisal inteiro. A questão aqui não é, sabe, falando do dinheiro em si, mas na disposição de ofertar tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Vocês estão compreendendo, irmãos? É isso também que nós aprendemos na vida de Abraão. Essa disposição, ele entregou tudo aquilo que ele tinha. E é interessante que Deus, ele é fiel. Por mais como a própria palavra diz que nós venhamos a ser infiéis, Deus, ele permanece fiel. Aquilo que realmente ele nos prometeu, ao ver obediência da nossa parte, ele vai cumprir.
Ele vai realizar. Porque o Senhor tem prazer em ter um relacionamento conosco, onde nós somos os maiores beneficiados. Você quer ver uma coisa? No Salmo 103, o salmista ele fala que Deus é um Deus de recompensa. Diz o seguinte aqui: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está dizendo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, eu quero colocar para adoração ao Senhor. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. E aqui mais embaixo, aqui, versículo 13 e 14, o salmista continua dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele não nos pede além daquilo que nós não podemos oferecer. Essa é a verdade. O homem cobra, mesmo sabendo que o outro não pode, mas Deus não. Agora é necessário que nós vivamos esse relacionamento onde temos essa disposição, esse entendimento de saber, Deus, a minha melhor oferta é a minha vida no teu altar. Eu faço de cada lugar um altar para apresentar a ti, Senhor, a minha vida como um sacrifício vivo e agradável a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa disposição nós aprendemos. Interessante que Abraão, ele era uma das pessoas, se não fosse a mais rica, ele era um dos mais ricos ali. Quando Deus o manda sair do meio da sua casa, lá em Gênesis 12, ele era um homem muito rico. E Deus fala para ele: sai do meio da tua casa, no meio da tua parentela, saia do meio do teu conforto, no meio da tua segurança. Eu quero que você corte os vínculos, essa dependência que você tem da sua própria família, para que você possa passar a depender de mim. A fé verdadeira, ela age em cima, onde há uma postura, onde nós não nos apegamos, no sentido de fazer que sejamos dependentes dessas coisas, mas simplesmente nós entendemos que a nossa dependência vem do Senhor. Aleluia. O que nós precisamos é do Senhor. Aleluia. Essa liberdade que Deus Ele quer encontrar, simplesmente por termos tomado essa atitude de depender do Senhor, simplesmente de obedecer, tendo uma postura para obedecer. Liberdade para o Senhor nos tirar do nosso bem-estar, de nos levar para onde Ele queira levar, para conhecermos Sua vontade. Irmãos, eu sei que muitas vezes, ou quase sempre, nós não queremos sair do nosso conforto. Nós não queremos sair da nossa tenda. Nós criamos o nosso mundo. Nós fazemos que todas as coisas girem em torno de nós. Queremos ser servidos o tempo todo. Queremos que as pessoas girem em torno daquilo, sabe, que vem a ser as nossas necessidades. A verdadeira fé, ela nos faz levar e entronizar Cristo como sendo o centro de todas as coisas. Aonde João Batista é questionado: quem tu dizes que é? Quem és tu? Tu és o Cristo? João Batista: não sou. Tu és? Não sou. Então quem tu és? Ele sabia a sua posição. Eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. O meu chamado é para preparar o caminho do Salvador. Aí numa outra oportunidade ele falou assim: importa que ele cresça. João Batista falando em relação a Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Deus só pode crescer, irmãos, quando Ele encontra liberdade, espaço na nossa vida para ser Deus. Numa certa ocasião, um pastor que se achava cheio do poder, cheio da unção, em um momento de
de emoção ali, ele pediu: Deus, mostra-me o teu tamanho. Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me. Começou, de repente ele viu uma imagem bem pequena. E ele falou assim: Deus, tu és desse tamanho? Tu és desse jeito, a tua glória? E Deus respondeu para ele e falou: não, esse é o tamanho do espaço que você me concede na sua vida. Vocês estão compreendendo? A liberdade para Deus ser Deus na nossa vida. A liberdade para Ele ser realmente não só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Aonde Ele tem a liberdade de fazer tudo aquilo que Ele deseja. Por mais que nós venhamos a passar por dificuldades. Mas se essa for a vontade de Deus, se isso vai trazer glória e honra ao nome dEle, nós temos que ter essa disposição de dizer: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Deus falando através do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim ao povo de Israel: te levarei ao deserto e lá falarei ao teu coração. O que é o deserto? O deserto é um lugar árido, um lugar seco, um lugar onde poucos sobrevivem. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te levar lá, aonde você não vai ter para onde recorrer ou correr, aonde você não vai ter opções para ser buscado, onde vai ser só nós dois, mas é lá que eu vou falar no teu coração. A nossa irmã Maione estava falando aqui no início aqui a respeito que ela não queria vir para cá, ela não sonhava, não desejava estar aqui, mas ela tinha vontade de servir a Deus, de obedecer a Deus, não foi isso? Lembro-me da primeira vez que eu conversei com ela, eu e a minha esposa. E ela só faltou falar: eu quero ir embora, pastor. Você lembra disso? Eu falei: calma. Eu até brinquei, no começo é assim mesmo, depois piora, piora e piora. Mas vocês ouviram o que ela falou aqui no início? Hoje já é um quadro diferente que ela enxerga. Foi bom ter vindo. Deus tem falado ao coração dela. Deus tem mostrado, Deus tem guardado, Deus tem realizado sonhos, Deus tem abençoado e vai abençoar mais, irmão. Aleluia. A questão é crer e viver na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É essa liberdade para Deus fazer o que Ele queira. Porque muitas vezes nós fazemos como aquela pessoa que chegou: pastor, ora por mim para saber se eu vou para o Brasil ou não. Tá bom, irmão, vamos orar. Daqui a pouco a gente vê um volume no bolso. O que é isso? Ah, é a passagem que eu já comprei. Orar para quê? Que dependência é essa? Será que existe verdade? Será que está tendo a fé correta? Lógico que não. Mas é aonde você fala: Deus, aonde tu queres que eu vá, eu estou disposto, Senhor. Louvado seja o nome. Liberdade para o Senhor. Mesmo sem saber, Deus o chamou e ele foi. E outra coisa interessante também, que nós observamos aqui na vida de Abraão, que ele não mostrou que criou raízes na terra. Ele não se apegou às coisas dessa terra. Simplesmente ele entendeu que ele estava de passagem. Que ele era... Hebreus 11:9 fala que ele morava em cabanas. A ideia era justamente de não ter moradia fixa. A cabana era algo fácil de montar e desmontar. Aonde significava: olha, essa terra não é minha. Até mesmo quando Abraão foi enterrar Sara, ele fez questão de comprar, e ele falou assim: olha, eu não sou dessa terra. Agora, o que nós encontramos nos dias de hoje? Uma mensagem pregada em muitos púlpitos, onde o conteúdo dessas mensagens é: olha, você tem que abraçar o melhor dessa terra, você tem que comer o melhor dessa terra, você tem que ter o melhor dessa terra. A mensagem vai sendo inculcada na mente dos ouvintes, aonde esses ouvintes não querem ir para o céu, porque a vida está boa na terra.
As raízes foram criadas nessa terra, o apego. É por isso que muitos crentes estão dizendo: Deus, Jesus não volta agora não, porque a minha vida está boa, eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou produzindo, eu estou isso. Deus, agora não, dá um tempo, Senhor, deixa eu ainda realizar essas coisas, eu estou no melhor momento da minha vida. Será que o estar com Deus não é melhor? É isso, a verdadeira fé nos leva, não que nós queiramos morrer, gente, mas a verdadeira fé nos leva a desejar, a sonhar com os céus, aonde nós estamos vivendo cada dia, nessa expectativa. 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, que nem com o ouvido se ouviu, e nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessa verdade, é nessa certeza que a verdadeira fé opera, na esperança. Nosso irmão Fábio estava falando, o seu testemunho está bombando, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando, ele falou no meio das palavras inspiradas por Deus, colocada no coração dele no domingo. Jesus está voltando, e muitos não estão se apercebendo que Jesus está voltando. O pior, que muitos estão dizendo que creem na sua volta, que creem em Jesus, não estão preparados para encontrar com Ele. Nós não fomos criados para criar, não fomos criados para, abraçarmos essa terra, para criarmos raízes aqui. Gênesis 23, na primeira parte do versículo 4, ele fala: depois da morte de Sara, estrangeiro e peregrino sou entre vós, estou de passagem. Mateus 6, do 19 ao 21, Jesus, ele vai falando a respeito das necessidades, e ele fala justamente a respeito daquilo que vem a ser o nosso maior tesouro. E ele fala: aonde estiver, depois que ele diz: olha, ajunteis tesouros lá no céu, aonde as traças, aonde a ferrugem não corrói, e ele fala uma coisa interessante no versículo 21, aonde, 6 e 21, aonde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Aonde temos colocado o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aonde aquilo que tem se tornado o nosso bem maior, o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração. E a fé verdadeira, ela faz de Jesus ser o seu bem maior. Ela faz de Jesus ser a sua porção diária. Ela faz de Jesus ser a razão do seu viver. Por que nós nascemos? Será que foi simplesmente nascer, viver, ficar velho e morrer? Não. Nós nascemos para sermos eternos, dentro de um propósito de adorarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor o tempo todo. Este é o propósito pelo qual o homem foi criado, para adorar a Deus. Aonde está o nosso coração, ali estará, ou melhor, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E é uma coisa interessante também que a fé verdadeira, ela está associada à disposição. Vocês já perceberam dentro da palavra de Deus que quando nos fala a respeito de Deus chamou alguém, esse alguém nunca estava na boa? Esse alguém nunca estava, entregue à preguiça? Não foi ninguém que dentro daquilo que nós entendemos se prostrou ou se mostrou como irresponsável. Deus só chama pessoas que estão trabalhando. Significa, Deus só conta com pessoas que sejam responsáveis. A fé verdadeira tem que nos levar a vivermos de uma forma responsável, aonde nós mostramos ao Senhor que nós somos trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque Abraão, dentro lá do texto de Gênesis 22, fala que ele levantou de manhã, gente. Porque ele cortou a lenha, ele preparou o jumento, ele foi, ele simplesmente poderia, igual a gente, faz isso, ali botei correia, né? Oxana, traz água,
Né? Fala Deus. Não. Mas aqui nos mostra, mesmo ele na sua condição, a disposição para trabalhar. A disposição para fazer as coisas. Sabe? Nós estamos dentro de um como se fala? De um cotai aí, né, Juliana? De uma troca de limpeza na igreja aqui. Eu sei que todo mundo aqui levantou a mão e já foi falar com a Juliana. Juliana, me coloca aí nesse, né, já, né? Só o Henrique. Gente. Disposição. Pastor, eu trabalho a semana toda. É esse que Deus quer contar. Quem não trabalha, Deus não quer contar, não. Deus quer contar. Estou dando um exemplo simples, de uma necessidade da igreja. Abraão aqui nos mostra que é necessário apresentar diante de Deus uma disposição para trabalhar, preparar, ou se preparar para o sacrifício. Uma vida que é consagrada. Consagrado. Eu fiz uma tradução pessoal. Consagrado significa andar com aquilo que é sagrado. Andar com o sagrado. Separado para Deus. Aonde na sua vida secular, em meio ao seu trabalho, em meio ao seu dia a dia, ele não perde a consciência de estar fazendo para Deus. Aonde por mais que ele tenha um chefe chato, por mais que ele tenha alguém ali que o perturbe, isso não o incomoda, porque a sua consciência está direcionada ou está, sabe, dirigida pelo seu coração, que é no seu entendimento que tudo é para a glória de Deus. Então em tudo aquilo que ele estiver fazendo, ele faz com alegria, ele faz com prazer, mesmo cansado, porque ele sabe que são oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Essa é a verdade. Numa certa ocasião, um crente entrou numa loja lá em São Paulo e foi atendido por uma balconista muito bem educada. E ela atendeu e ela, né, pegou o pedido e ela embrulhou o que ele comprou, bonitinho e tal, e entregou para ele. Ele ficou admirado. Ele falou assim: olha, pelo jeito você gosta do seu trabalho, né? Pelo jeito que você faz. E ela falou: aí que o senhor se engana. Eu detesto esse emprego. Ele ficou até meio sem ação, né? Sem reação. E ela não era cristã. Agora uma coisa interessante, né? Que ele falou: poxa, eu fiquei até sem atitude naquele momento. Porque ela me ensinou um princípio que Deus espera que nós apliquemos. Temos que fazer tudo. Colossenses 3, 17, também o 27. Tudo aquilo que for feito, seja por palavras, seja por obras, façamos para a glória de Deus. Seja o melhor marido para a glória de Deus. Seja a melhor esposa para a glória de Deus. Seja o melhor filho para a glória de Deus. Não importa se isso é algo simples. Temos estudado metade ali. Diante de Deus tem a mesma importância aquele que faz algo que parece ser simples, com aquele que faz algo que está em evidência, está em destaque. Diante de Deus tem o mesmo valor. A fé verdadeira nos leva a viver desse jeito. Isso é tudo resultado, uma demonstração de responsabilidade, aonde nós fazemos para a glória de Deus. Romanos 12, 1, Paulo ele fala antes de dizer a respeito da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Ele fala que nós devemos apresentar diante de Deus nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Você escolhe fazer, você faz consciente. A fé, apesar de vivermos pela fé, ela tem um princípio que é racional, faz sentido o que a Bíblia diz. Fala: olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem a consciência em tudo aquilo que você estiver fazendo, você tem a liberdade e a oportunidade de fazer para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estou terminando aqui. E outra coisa interessante que eu vejo também na vida de Abraão, que nos ensina o que é a prática da verdadeira fé, é que ele preparou tudo, chamou os seus criados, os seus servos, e os levou juntos por 3 dias. Mas aí, quando ele observou e viu o Monte Moriá de longe, o local, ele simplesmente disse assim para os servos: fiquem aqui. Fiquem aqui. Eu e o menino subiremos. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Que coisa, que segurança. Fé. Mas uma atitude aqui me chamou a atenção, que ele simplesmente se separou de tudo aquilo que pode, ou que podia, o impedir de sacrificar Isaac. Vamos imaginar, é muito sutil, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Se Abraão tivesse permitido que os servos fossem com ele, ele poderia pensar: eu vou levar os servos, porque chega lá, né, eles vão me ajudar, tal. Mas poderia também acontecer algo contrário, aonde os servos poderiam impedi-lo de sacrificá-lo, de sacrificar Isaac. Vocês estão compreendendo? Sabe? Ele simplesmente, agiu de uma forma prudente, aonde ele deixou, mesmo sendo possibilidades, ele deixou os seus servos, justamente para que quando ele fosse sacrificar Isaac, os servos não viessem atrapalhá-lo, ou impedi-lo de sacrificar. Porque é lógico, natural, os servos viria ele preparando ali, colocando o filho, com um negócio na mão, com a faca na mão. Sabe? Então nós temos que entender uma coisa: a verdadeira fé nos leva a nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, até mesmo de pessoas que zombam de Deus, que não querem saber de Deus, que escarnecem de Deus. Pessoas que não contribuem para o crescimento da nossa fé, pessoas que não nos levam, não nos motivam para uma santidade, pessoas que nós temos que tomar cuidado. Por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Pastor, fulano é tão bonitinho, é tão bonzinho, só falta Jesus. Não quer saber de Deus, vive uma vida dominada pelo pecado, vive uma vida desgraçada, sabe? Isso é uma boa amizade? Isso vai nos ajudar a buscar mais ao Senhor? Temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, temos que tomar cuidado, nós temos que trazer esse entendimento: olha, eu vou me separar de tudo aquilo que me impede de adorar a Deus, de obedecer ao Senhor. Abraão se afastou dos seus servos. Abraão simplesmente evitou uma situação ali. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo fala a respeito nesse sentido, sabe? Que as más conversações, as más companhias corrompem o bom costume. Paulo fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado aonde você frequenta, tome cuidado. A fé verdadeira te leva a esse discernimento, te leva a agir com prudência. Jesus ele fala: fugivos da aparência do mal. Amém? Vocês estão aí? Irmãos, eu vejo um Deus que ama a sua igreja, que ama o seu povo, que ama os seus filhos. É por isso que Ele nos chama para uma prática verdadeira e correta. Nós não podemos simplesmente vir do jeito que nós éramos e querer continuar do jeito que nós estávamos no mundo sem Deus. Aleluia! A fé verdadeira vem dentro de um propósito de mudar as nossas vidas. Deus nos recebe do jeito que nós éramos, do jeito que nós estávamos, mas Ele se propõe a mudar a nossa vida, porque Ele se nega a permitir que a gente continue agindo de uma forma como agimos lá fora. Essa é a verdade. O verdadeiro evangelho não faz acordo com o pecado para favorecer o homem, não.
Aleluia. Pedro fala que é necessário que nós busquemos a santidade, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. É necessário que nós entendamos. É hora de despertarmos do nosso sono. É hora de despertarmos para as coisas espirituais. É hora de nós tratarmos, para andarmos de uma forma onde estejamos preparados, a tempo e fora de tempo, remindo o tempo, agindo com sabedoria. Os dias são maus, os dias são difíceis. Hoje, se vocês analisarem, sabe, o que estão diante de nós, só coisas no sentido de destruição, de matar, roubar e destruir, mostrando o que Paulo fala, que o Deus desse século, o príncipe desse mundo é o diabo, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Essa é a verdade. Onde as pessoas têm mostrado que cada uma tem o seu preço, que já perderam o pudor, se expõe de um jeito aonde o diabo, ele pode realizar o seu propósito de mostrar o pior do homem. Essa é a verdade. Onde nós não vemos esperança no sistema deste mundo. João fala, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está sepultado no pecado. Essa é a verdade. Mas o Senhor espera encontrar pessoas que creem, que vivam essa fé verdadeira, essa fé genuína. Por mais que nós venhamos a ser reconhecidos como poucos, mas um grupo realmente que anda na presença de Deus, que conhece a Deus e que pratica essa fé genuína e verdadeira, aonde ele tem relacionamento com Deus, aonde ele tem, sabe, esse discernimento no espírito de ver o que é certo e o que é errado. Essa é a verdade. Hoje as pessoas só querem mais o lado social, o lado da emoção, o lado simplesmente, sabe, aonde não se fala de pecado. Não fala sobre esse assunto, não, pastor, senão a pessoa vai sair da igreja. Não fala desse jeito, não, pastor. Ih, pastor, o bicho não vai voltar nunca mais. Pecado sempre foi pecado. Nós temos que ser vigilantes para não sermos coniventes. Aquilo que nós condenávamos ontem, nós temos que continuar condenando hoje, baseado na palavra de Deus. Mas todo mundo faz, pastor. Hoje é uma nova era. Tem um vídeo que foi postado, pastor Júnior, lá do Defesa da Fé, muito interessante. Nós fazemos parte de uma geração que está contribuindo mais rápido para encher o inferno de almas. Essa é a verdade. Uma igreja omissa, crentes omissos. Não é comigo. Criticam, falam, mas dentro da sua casa, diante do computador, diante de uma televisão, o Espírito Santo fala, eu não posso ficar aqui. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele foi uma pessoa que Deus teve liberdade de prová-lo, e ele foi aprovado. Aonde em todo o tempo ele nos mostra a sua dependência de Deus, aonde em todo o tempo ele mostrou que ele conhecia ao Senhor, que realmente Deus era o Senhor absoluto da sua vida, e é assim que nós devemos imitá-lo. É assim que nós devemos também trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Dar essa liberdade, viver de uma forma onde Deus se agrade, sem termos medo das perdas. Interessante que há coisas necessárias que sejam tiradas da nossa vida. E interessante que, ao reconhecermos e entregarmos a liberdade para que Deus tire, o Senhor, quando tirar, nós não vamos sentir aquele espírito de perda. Você vai ver que aquilo que tanto você valorizou nunca foi importante na caminhada da fé.
Essa é a verdade. A verdadeira fé mostra obediência ao Senhor, mostra disposição. A verdadeira fé mostra conhecimento da voz do Senhor, do seu pastor. A verdadeira fé mostra pessoas dispostas para o trabalho. A verdadeira fé mostra um desejo tremendo de permitir que Cristo cresça cada vez mais na sua vida. A verdadeira fé é aquela que nos leva a viver cada dia como se fosse o último, na expectativa de encontrar com o Senhor Jesus a qualquer momento. Amém? Essa é a verdadeira fé. E é essa fé que nós precisamos praticar, tendo como base a palavra de Deus. Fique de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outra forma de nós conhecermos a Deus, de nós crescermos a nossa fé, se não for através da ministração da palavra de Deus. Não existe outro meio. Eu volto a frisar, creio em todos os dons espirituais que encontramos à nossa disposição na palavra de Deus. Mas eu trago com toda a segurança que a profecia mais segura é a palavra de Deus. É a exposição, é a pregação da palavra de Deus. Essa é a profecia mais segura. É um espelho. Quando nós abrimos e a lemos, ela nos mostra, ela revela o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E eu vejo um Deus, apesar de todas as formas, jeitos variados na exposição, na revelação da sua vontade, onde muitas vezes nós vemos palavras duras. Eu vejo um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, um Deus que não veio para nos condenar, mas que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, a humanidade. É por isso que 1 João 1:9, o apóstolo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. No versículo 7 anterior, João ele diz o seguinte: se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. De repente você tem pensado, tem pedido, tem esperado por esse crescimento na sua fé. De repente você tem desejo de ser levado além, de experimentar mais de Deus. De repente no fundo existe esse desejo no teu interior de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu digo para você que isso é possível. Aleluia. Isso é possível porque essa é a vontade de Deus. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. E o Senhor está neste lugar. Aleluia. Desejoso em encher mais as nossas vidas. Nos levar a acreditarmos, a confiarmos, a nos entregarmos. Fé sem compromisso não é fé. Fé sem envolvimento não é fé. Fé sem obediência não é fé. Essa é a verdade. Senhor Deus, estamos aqui neste momento reconhecendo a nossa debilidade, a nossa fraqueza,